todos e a todas. Me chamo Adenaide, eu sou pedagoga, mestre em educação. Atualmente eu sou professora da educação básica. Estou aqui hoje nessa sala virtual para apresentar para vocês a minha comunicação. O título da comunicação é Contrastes do ensino de filosofia no ensino médio. O objetivo. Este trabalho tem como objetivo compreender quais são os sentidos atribuídos à filosofia pelas estudantes do ensino médio. O contexto da pesquisa. O contexto para o surgimento deste estudo foi a nossa experiência junto a uma escola pública, na condição de estudantes de filosofia e bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID. Metodologia. Trata-se de um estudo qualitativo na perspectiva da análise dialógica do discurso em Mikhail Bakhtin. Os discursos analisados neste trabalho foram construídos a partir de um questionário semi-estruturado, realizado com 7 estudantes do terceiro ano do curso técnico em meio ambiente do Instituto Federal da Bahia, o IFBA. Esse questionário continha 11 questões abertas relacionadas à filosofia e ao seu ensino, preparando as questões de modo a fazer com que cada estudante pudesse externar, a partir de sua visão de mundo, toda a sua valoração em relação à filosofia. A justificativa, né? Acreditamos que compreender os sentidos em relação à filosofia é relevante para confrontarmos com o modo como as estudantes se relacionavam com a disciplina em sala de aula e o lugar que ela ocupa no currículo oficial. Entendemos que os sentidos são sempre uma tomada de posição valorada, ideológica, realizada por sujeitos singulares e ao mesmo tempo sociais em um determinado contexto. Então, se esses estudantes, assim como os demais estudantes do IFBA, eles ingressam, né, nessa instituição a partir de uma seleção muito concorrida. Então, assim, já de cara, essa seleção elimina grande parte dos problemas enfrentados por outras escolas públicas, né, da cidade, como, por exemplo, indisciplina, alunos desmotivados, descompromissados, baixo desempenho, porque nessa instituição a gente percebeu que há uma forte competição entre eles, né? Então, assim, são os melhores mesmo que vão para essa instituição. E por ser os melhores, acaba sendo as famílias, né, que têm condições e que os filhos estudaram boa parte de suas vidas em escolas públicas, públicas não, escolas privadas, com outra infraestrutura. Então, tem todo um arcabouço que sustenta esses estudantes por trás, né? Então, durante esse período do PIBID, nós tivemos a oportunidade, né, de observar outras instituições também, né, inclusive profissionalizantes, e a gente se deparou com a realidade totalmente diferente dessa do IFBA. Por exemplo, numa escola tinha uma professora só para toda uma escola, era muito cansativo. As aulas de filosofia eram utilizadas para fazer outras coisas. A filosofia não era levada a sério, por exemplo. Muitos estudantes não sabiam para que servia a filosofia, outros achavam que a filosofia não servia para nada, que era uma disciplina chata porque tinha que ler muito. Então, assim, é uma realidade bastante distinta, né? E por que esses estudantes, né, que têm condições, digamos assim, de já ingressar numa faculdade e tudo mais, passa primeiro pelo curso profissionalizante. Aí nós temos aqui uma citação de Isaac Ney, que eles vão pesquisar essa questão, e eles chegam à seguinte conclusão. Então, abre citação é, de Isaac e Ney. Então, eles vão dizer o seguinte: parte substancial dos jovens que optam por cursar o ensino médio em escolas que oferecem o ensino técnico integrado ao ensino médio, os IFETs e os CEFETs, concebido com uma preparação rápida para o mercado de trabalho, tem como objetivo o prosseguimento dos estudos no ensino superior. Nos segmentos populares, o acesso do jovem às escolas que oferecem ensino médio integrado ao ensino técnico é considerado uma oportunidade de preparação para o ingresso no mercado de trabalho após a conclusão do ensino médio. Nas famílias mais abastadas, o interesse pelas escolas de nível médio federais está imediatamente relacionado ao interesse pelo ingresso no mercado de trabalho pós ensino médio, mas sim
ao aproveitamento de boas condições de infraestrutura e de capital humano presentes nas instituições federais. Então a gente percebe o quê? Que esses estudantes, eles ingressam nessas instituições pela infraestrutura, porque realmente é uma infraestrutura, tem professores formados na área, o que a gente muitas vezes não vê em outras instituições, né? Professor, às vezes, formado em uma disciplina, pega duas, três para complementar a carga horária. Então, são problemas que a gente não vê no IFBA. Então, eles se aproveitam dessa infraestrutura para melhor se prepararem para o vestibular, né? Por isso que é o tempo todo essa competição, é o tempo todo essa preocupação com todas as disciplinas e a filosofia é uma delas. Partindo para a análise das entrevistas, né? A partir desse momento, damos início à análise das respostas do questionário, partindo da seguinte questão: o que você compreende por filosofia? As estudantes relacionaram a filosofia ao estudo e à reflexão sobre o homem, a sociedade, sobre suas relações com o mundo e com ele próprio. Apesar de bastante ampla, a concepção de filosofia por parte desses estudantes está bastante ligada à vida concreta e ao cotidiano, ou seja, elas conseguem identificar a importância da filosofia na sociedade e fazer uma relação com o seu cotidiano. Então, identificamos que os sentidos em relação à filosofia revelam uma articulação com a vida concreta ou modos de ler o mundo, mas não revela de imediato uma utilidade prática para a filosofia, o que é bastante positivo, pois, conforme Galo 2007, uma das justificativas para a inserção da filosofia no currículo do ensino médio, a partir da década de 1990, foi justamente de que ela seria necessária ao exercício da cidadania. A filosofia como instrumento para um fim. Segundo este autor, a filosofia resiste a ser tutelada, a ser instrumentalizada. Pelo menos desde Aristóteles, a filosofia se caracteriza como um fim em si mesma, né? Então, é, o que seria bastante positivo, conforme Galo, era que as respostas dessas estudantes se desenvolvessem a partir da experiência filosófica com a prática do pensamento, né? No entanto, levando em consideração a homogeneidade dos sentidos e o pouco envolvimento que a maioria revelou não ter com a filosofia, a gente levanta uma hipótese, né? Esses sentidos estão relacionados com a metodologia da professora, que traz questões atuais para serem trabalhadas na sala de aula, uma vez que ela se utiliza do método denominado de tematismo. Por que compreendemos isso? Porque a filosofia, apesar de delas se empenharem muito, né, porque é uma disciplina que é cobrada no Enem, no vestibular, mas a gente não sentiu assim, uma relação com a filosofia no sentido de ser uma das disciplinas preferidas. Então, nós entendemos como todas conseguem relacionar a filosofia ao seu cotidiano, à sua vida concreta. A gente levantou a hipótese de que esses sentidos poderiam estar relacionados com a prática da professora, que ela utiliza o tematismo. O que é tematismo? Durante toda a nossa observação, a gente percebeu o seguinte: a professora, né, é, separava a turma em grupos e deixava que cada grupo escolhesse um tema, né? Por exemplo, ética, escolhesse um tema e a partir desse tema eles iam procurar fundamentar com diferentes filósofos e relacionar essa temática com a sociedade, por exemplo, ética na saúde, ética na política, ética no meio ambiente. Então, os alunos iam fazer essa relação. Então, Matos, 2015, compreende que o professor de filosofia deve prezar pela atitude filosófica, pelo amor dirigido à filosofia. Então, o que seria essa atitude filosófica? A atitude filosófica começa quando duvidamos de nossas certezas, nos defrontamos com o problemático, ou seja, quando nos apercebemos de que há mais complexidade e inconclusão naquilo que está dado do que o quanto sua manifestação fenomênica nos dá a conhecer. Ou seja, uma atitude filosófica ela começaria pela dúvida, pelo questionamento, pela, pela quebrada das certezas, né, das verdades, das ditas verdades. Então a gente começa a questionar tudo isso, mas a dinâmica que a gente viu na sala de aula não foi exatamente essa.
Para compreendermos então a origem desses sentidos, analisamos as respostas da seguinte questão: como são as aulas de filosofia na sua turma? Então, assim, foram várias as respostas, nós trouxemos aqui somente algumas a nível de exemplo. Então, no geral, Laura acha que as aulas são produtivas, geram debates úteis, mas gostaria que nas aulas de filosofia tivesse mais parte teórica, que falássemos mais sobre os filósofos clássicos, fazendo um comparativo com os novos. Claro que os nomes aqui, viu, gente, são nomes fictícios, estamos aqui preservando o anonimato de cada uma das estudantes. Beatriz, ela descreve as aulas de filosofia como expositivas e lúdicas, mas também entende que deveria haver mais abordagem teórica, principalmente voltada para a perspectiva do Enem e do vestibular. A resposta de Ana converge com a de Beatriz. Ela descreve as aulas de filosofia como bem didática, mas gostaria que as aulas tivessem mais resoluções de questões de vestibulares. Já a Júlia diz que as aulas de filosofia são bem ruins. Sempre envolve slides chatos, discussões completamente padronizadas. Eu acho que nunca tive uma aula de filosofia realmente interessante. Eu gosto mais quando eu leio sozinha em casa do que em aulas. Júlia acha, né, que uma aula de filosofia deveria ser mais dinâmica e filosófica realmente. E o que seria esse filosófico? Ela colocou entre parênteses debates, né? Então, a partir do que foi relatado pelas meninas, nós confirmamos a nossa hipótese, né? Os sentidos homogêneos em relação à filosofia, focando aspectos mais concretos e próximos ao cotidiano, advém em parte da metodologia utilizada pela professora em sala de aula, principalmente com as apresentações de seminários. Apesar de não ser uma metodologia que agrada a todas as meninas, o fato é que essa metodologia aproxima de algum modo a filosofia com a vida concreta e possibilita, em algum nível, a prática da reflexão. Nós podemos perceber que, pelas estudantes terem uma maturidade intelectual, né, já ter um nível de leitura muito elevado, os seminários funcionam realmente. Ao contrário do que a gente observou em outras escolas, né, que os estudantes ainda eles não conseguem fazer pesquisa, então geralmente são cópias, eles não sabem articular, eles não conseguem, na hora de apresentação, sair do texto escrito. Então, assim, a gente percebe que a mesma metodologia utilizada em diferentes instituições tem resultados diferentes devido ao seu público. Então, o tematismo é, posso dizer que ele não funcionaria em outros contextos, né? Por conta, talvez, o professor ele teria que ser mais proativo, o que a gente não viu no IFBA, né? O professor, ele tipo que deixa os alunos seguir o curso. Então, assim, ele dava totalmente autonomia aos estudantes. E talvez essa autonomia não funcionasse direito em outras instituições. Em relação à questão conte um tema filosófico que você considera interessante. Teve muitas respostas também bastante interessantes, bastante profundas, mas devido ao tempo trouxemos aqui só algumas a título de exemplo. As respostas foram as mais variadas possíveis, né, e demonstraram muita profundidade e domínio de conteúdo. Então, nós vamos começar por Liz. Liz, por exemplo, respondeu que o tema que mais lhe chamou a atenção na filosofia foi o juízo de fato e o juízo de valor, um assunto de filosofia bastante interessante. Aqui ela está falando de Kant, né? Joana, ela foi mais detalhista. Ela respondeu ética, que seria o estudo da moralidade e como cada um vive. Acho um tema muito interessante, porque busca o entendimento. Aristóteles que diz: nosso caráter é o resultado da nossa conduta, e o caráter é o produto da série de atos dos quais se é o princípio. Essas foram frases que me marcaram bastante de Aristóteles sobre o tema em questão, a ética. Então, essas respostas demonstram não somente o amadurecimento intelectual, né, por parte dessas meninas, mas também o hábito privilegiado herdado socialmente, por ser
herdado, muitas vezes, ele é negado àqueles estudantes que, quando são perguntados se gostam de filosofia, eles respondem que não, porque é uma disciplina que precisa ler muito, porque é uma disciplina chata, ou simplesmente não consegue perceber a relação da filosofia com o seu cotidiano, né? Então, a gente percebeu um contraste muito grande sobre o modo que a filosofia é tratada em diferentes instituições, devido ao propósito do público, né? Inclusive, que está ali. Então, ali, enquanto em outras instituições, os estudantes, eles têm como necessidade imediata um subemprego, né? A subsistência. A gente percebeu que no IFE as estudantes estão ali se preparando realmente para ingressar no para ingressar numa universidade e terem as melhores colocações. As considerações finais, né? Importante ressaltarmos que mesmo essas estudantes evidenciarem clareza quanto à importância da filosofia em suas vidas e no cotidiano de um modo geral, isso não reflete o que pensam os demais estudantes de outras escolas públicas, que muitas vezes não vê claramente as contribuições da filosofia. Neste trabalho estamos falando de uma amostragem que vem de um contexto que foge à regra das demais escolas públicas, onde os professores encontram estudantes que já passaram por uma seleção e são bem mais motivados. Nesse sentido, conforme observações em outras instituições, a metodologia do professor precisa realmente chamar a atenção dos estudantes para a filosofia de um modo bem mais eficaz, o que não quer dizer que isso realmente não aconteça, mas digamos assim que o professor ele tem que ser mais criativo, tem que se desdobrar mais. E aí entra no impasse, né, que é justamente a falta de condições, muitas vezes não tem equipamento para trabalhar com filme, então são muitos os desafios do ensino de filosofia. Então é isso aí, pessoal, que eu queria é, trazer para vocês.